E em estúdio, para fazer o balanço desta semana atribulada em relação à Grécia, está Paulo Gonçalves, do Banco Popular, e Pedro Costa Félix, da Capital Strategies. Em primeiro lugar, muito bom dia aos dois e obrigado por estarem presentes neste mercado global. Pedro, começando por si e naturalmente por esta questão que tem marcado a atualidade, a Grécia. A grande questão que agora os mercados levantam é se depois do dia 17 de junho, a altura em que vão decorrer novas eleições, depois de eleições na Grécia, se vamos ter uma Grécia no euro ou uma Grécia de regresso ao dracma? Essa pergunta vale 1 milhão de dracmas ou de euros, depende da perspectiva, não é? Mas a minha ideia é que, sinceramente, hoje a probabilidade para que a Grécia saia é bastante grande. Agora, todas as partes envolvidas, mesmo, acredito, os partidos mais radicais da Grécia, desejam que isso não aconteça. E aqui é mais um desejar, um esperar que isso não aconteça, porque o cenário de saída da Grécia é mau para todas as partes. Tem um impacto negativo imediato, claramente, para a própria Grécia, tem um impacto negativo imediato e de médio prazo para a zona euro, para o futuro do euro e tem um impacto de médio prazo para a economia global. Portanto, acho que é do interesse de todos que a Grécia não saia, independentemente do resultado das eleições no próximo dia 17. Paulo, olhando para as declarações do primeiro-ministro francês, que diz que tem havido aqui uma marcação de passo, não se tem avançado para soluções dentro da zona euro, a verdade é que um estudo que víamos há pouco numa reportagem aponta como os custos de uma saída da Grécia da zona euro na ordem dos 100 mil milhões de euros. A questão que se coloca é, compensa mais à zona euro no seu todo manter agora a Grécia como possivelmente mais ajudas, mais injeção de dinheiro no país para tentar de alguma forma controlar esta crise ou deixá-lo cair? Eu penso que compensa mais tentar mantê-lo. O problema será se é possível fazer uma ponte de entendimento, nomeadamente com o Syriza e com os partidos mais à esquerda, que alguns, como a esquerda democrática, já estão a moderar também mais o seu discurso. Tirando o Syriza, que está a querer ganhar o primeiro lugar à nova democracia, os outros partidos estão a moderar. Portanto, eu penso que vai ser tentada uma ponto de entendimento. Mesmo que a Grécia saia da zona euro, provavelmente seria necessário a União Europeia continuar a investir fortemente dinheiro na Grécia, de forma a que o país não entrasse em colapso. A verdade é que, à medida que esta crise se vai propagando e desenvolvendo, temos visto, eu diria, outras peças deste tabuleiro europeu a participarem. Víamos o primeiro-ministro francês, vimos David Cameron, víamos também o próprio François Hollande, têm vindo a tomar posição em relação à possível resolução. Parece-lhe que desta forma, ou esta é a forma para, de alguma forma, e passa a redundância, fazer com que Angela Merkel ceda um pouco na sua política de austeridade para evitar que os países, nomeadamente os periféricos da zona euro, possam ultrapassar esta crise? Eu penso que sim, que terá de haver pressão das outras partes, mas a pressão maior penso que virá do SPD e da imposição que o SPD está a fazer para aprovar o Pacto de Estabilidade no Parlamento alemão, onde são necessários 2/3 e, portanto, é necessário o voto do SPD, e eu penso que será aí a força principal de imposição de alguma mudança de direção à Angela Merkel. Pedro, vamos ter mais convergência de ideias. François Hollande, durante a campanha política, dizia que iria renegociar este pacto de estabilidade. Depois, no primeiro encontro com Angela Merkel, disse que parecia que havia aqui uma convergência de ideias. A questão que se coloca é, daqui para a frente, vamos ter uma convergência de ideias, não apenas entre este novo eixo franco-alemão, mas mais alargado? Claramente. Eu acho que aqui temos dois movimentos bastante claros. Tivemos um movimento do qual eu partilho e concordo, que é uma clara mensagem da austeridade, que é necessária, lá está, com algumas consequências muitíssimo gravosas, e não gravosas, mas duras, como tivemos aqui em Portugal e como temos em casos extremos na Grécia, mas que essa austeridade era extremamente necessária para, digamos que, abanar a estrutura social de que alguma coisa tem que ser mudada. Acho que já estamos a chegar ao fim do efeito positivo que essa austeridade teve. Agora temos que mudar o discurso e temos que alterar radicalmente o enfoque, ou seja, é passar da austeridade para o chamado crescimento.
porque não vale a pena estar a poupar se continuarmos a gastar o mesmo dinheiro. Como é que se passa para esse crescimento? Esta, mais uma vez, é outra pergunta, não sei se será dracmas ou renminbis, depende agora das unidades, mas claramente tem que começar a ajudar e a facilitar o tecido empresarial e o tecido de criação de riqueza inerente a cada uma dos países, a cada uma das economias. E, na minha visão pessoal, com cada vez menos intervenção direta dos Estados, que, na prática, recorde-se, foi isto que levou, em grande parte, apesar da crise do sistema financeiro a partir da banca, a forma como a Europa tratou do assunto foi de 100% delineada através do poder político e através do Estado. E acho que isso já se viu que não é suficiente para resolver esta situação. Por isso temos que voltar um bocadinho a empowerment, a dar o apoio às pessoas, aos indivíduos, para esses sim continuarem com a sua vida e tentarem crescer sozinhos. A curto prazo resolve-se este problema com a sugestão de Jean-Claude Trichet, ou seja, os países falidos perdem a soberania política e as decisões passam a ser tomadas pela Europa no seu conjunto. Algo que, de resto, era um cenário que já tinha sido levantado aqui há alguns meses e que não agradou a alguns líderes. Não agrada, e a mim, enquanto português e patriótico, também não me agrada. No entanto, é que essa situação já existe. E vemos que essa situação foi necessária para que a gente consiga, pelo menos uma determinada elite, percebesse que algumas coisas têm que mudar. Agora, acho que o Sr. Trichet está, sinceramente, pronto, já devia estar calado há algum tempo e apeteceu-lhe fazer algum comentário em especial, porque teve a oportunidade de fazer esse tipo de comentários enquanto foi Presidente e não o fez. E grande parte da situação em que nós estamos é porque ele se limitou quase até à exaustão a seguir o mandato que tinha de apenas controlar a inflação, em vez de ter forçado a mão para alterar o regulamento do Banco Central Europeu há 2 anos atrás ou há 2 anos e meio atrás. Agora, a passagem, a perda da soberania é algo que inevitavelmente vai acontecer. Gradualmente, mas irá acontecer. Senão, o futuro da Europa parece-me a mim que não é sustentável. Paulo, pegando nas palavras do Pedro, qual é o futuro de Espanha nesta Europa? Eu penso que o futuro de Espanha vai depender muito da posição que o Governo tomar em relação à própria banca. A situação de Espanha é uma situação mais ou menos estável em termos de dívida pública e sustentável. No entanto, não pode cair na tentação de seguir um modelo parecido com o da Irlanda, com fortes injeções de capital nos bancos que levassem com que a dívida pública se aproximasse dos 100%. Portanto, eu penso que se não quiserem ser uma Irlanda e se tentarem arranjar alguma outra forma de capitalização dos bancos com dinheiro de fora, com investidores privados, eventualmente com dinheiro do FMI ou outra situação criativa que se crie, que não implique o aumento do endividamento público, eu penso que é uma situação que é sustentável e que seguirá dentro do euro. Eu concordo com isso, desculpe, já agora concordo com essa visão e gostava de acrescentar, quer dizer, aqui é um aspecto um bocadinho mais negativo, que é a situação dos bancos, ou seja, a comparação com a Irlanda é óbvia. Tem a ver com o problema imobiliário que teve na causa da crise na Irlanda. Há aqui um fator que é relevante, é que o balanço dos bancos em Espanha, como sabemos, tem uma grande componente de imobiliário. E ao contrário do que já aconteceu nos Estados Unidos e do que já aconteceu na própria Irlanda, em que esse imobiliário, o valor desse imobiliário já teve uma correção substancial, próximo dos 50%, em Espanha, os últimos números que eu tive acesso apontam para uma correção ou desvalorização de apenas 20%. Esse é claramente um fator que daqui para a frente vai ter um peso muito grande. E a forma, quer como a capitalização dos bancos é feita, quer como a reavaliação do próprio balanço é feita, vai ter uma importância bastante grande. Espanha pode, e o Paulo já deu um mote para esta questão, mas será que Espanha, a questão que se coloca é, Espanha, muitos investidores acreditam nesta altura que Espanha vai precisar de ajuda externa. A questão que se coloca é se essa ajuda vai ser prestada nos termos em que foi prestada, por exemplo, à Grécia, à Irlanda e a Portugal, ou será feita de forma mais subtil para, de alguma forma, passar mais, que acaba por ser um bocado paradoxal, mas para passar de alguma forma mais despercebido nos mercados? A ideia, sabe, precisamente como o argumento básico que o Paulo apresentou, é
passar precisamente diretamente para o setor financeiro, sem que pese em demasia nos cofres do Estado, no endividamento público. Sendo que estamos a falar de valores muito elevados. Temos 300 mil milhões, 300, 400 mil milhões, que é muito dinheiro em qualquer parte do mundo e em qualquer moeda é muito dinheiro. São 2 PIBs portugueses, se chegar aos 400 mil milhões. Dependendo da fase do ano em que a gente analisa a coisa. Mas sim, são 2 PIBs portugueses e que o próprio Banco Central Europeu, as instituições que estão agregadas dentro do Banco Central Europeu, têm esse dinheiro disponível, mas só têm disponível para uma Espanha, não têm disponível para uma Itália, por exemplo. Como é que se inverte nesta altura, Paulo, esta tendência que temos assistido, por exemplo, no mercado secundário da dívida, com yield, sobretudo nas obrigações a 10 anos, a manter-se nos últimos, e se olharmos para a evolução esta semana, tem estado sempre acima dos 6%, bateu um máximo de 6,5%, o spread face às bundes alemãs chegou àquele número que faz soar alguns alarmes dos 500 pontos base. De que forma é que Espanha, naturalmente além das medidas que já ambos falaram, mas de que outra forma é que é possível Espanha conseguir evitar estas pressões dos mercados, se tivermos por base que outros países tomaram medidas e mesmo assim não conseguiram ou foi difícil inverter essa tendência? Eu penso que será difícil a Espanha inverter essa tendência até ao final do mês de junho. Enquanto a situação grega não ficar resolvida, será quase impossível eles fazerem qualquer coisa para contrariar a tendência. Se eventualmente a Grécia sair do euro, o importante será saber qual vai ser o tipo de firewall, de barreira, que a União Europeia vai decidir para impedir que os outros países saiam, como sejam Portugal, ou se querem parar em Portugal, ou se quererão parar só em Espanha, ou ficarão por uma saída, sobretudo só da Grécia e eventualmente de Chipre, pela interligação económica que tem com a Grécia. Portanto, eu acho que a Espanha vai muito depender daquilo que a zona euro decidir que quer fazer. Não vai estar só dependente de si própria. Portugal, o Ministro da Economia disse ontem que Portugal já tem um plano B, um plano de contingência, e nas palavras do Ministro diz que esse plano passa por ganhar credibilidade. A questão que eu coloco é, só a credibilidade é suficiente? Não, eu penso que não. Neste momento, tal como eu disse, é importante saber o que é que a zona euro quer fazer em relação a Portugal, se Portugal, por ser um elemento pequeno, pode ou não ficar fora do euro, e depois a situação portuguesa, tal como a situação italiana, depende sobretudo do crescimento, e por isso, nesses 2 casos específicos, deveria haver algum tipo de fundos estruturais para animar o crescimento tanto de Portugal como de Itália. Pedro, e porque hoje estamos nas perguntas para 1 milhão de euros, dólares, dracmas ou até escudos, qual é o futuro para Portugal? Vamos precisar de mais dinheiro? Vamos, eventualmente, a médio prazo, deixar a zona euro, manter na zona euro? Eu acho que a necessidade de mais dinheiro é quase como garantida. A grande vantagem que nós temos hoje, e a grande vantagem de estarmos ao abrigo de um plano de ajuda internacional, é que não estamos dependentes de mercados. Estamos dependentes de cumprir o plano e convencer os nossos professores, se quisermos utilizar essa analogia, de que estamos a fazer um bom trabalho e estamos no caminho certo. E isso, aparentemente, está a acontecer. As avaliações que têm sido dadas periódicas pela Troika indicam que estamos no bom caminho. Eu, contrariamente a algumas vozes no mercado, eu acho que, e quero acreditar, que Portugal vai manter-se no euro e, como disse há pouco, quero acreditar também que a Grécia vai manter-se no euro. Porque o cenário contrário, e aqui é pela negativa mesmo, é que a situação é dramática para todas as partes envolvidas, sem valores concretos, e não estamos a falar do caso dos 100 mil milhões que estamos a falar há pouco. Estamos a falar de muitíssimo mais dinheiro que estamos a falar. Nem sequer são os 300 mil milhões ou 400 milhões da banca em Espanha. Estamos a falar de coisas mais graves dentro da própria Europa como um todo. O sistema financeiro grego é vital para o leste, a Europa do Sudeste. Grande parte da banca nessa parte do continente está apoiada e tem uma grande relação com a banca na Grécia. Se a Grécia e se o sistema financeiro saem e ficam independentes, temos um problema social enorme às portas da chamada Europa desenvolvida. O que, para o futuro, pode trazer consequências gravíssimas. Para lá de se temos, como estávamos a dizer há pouco, se perdemos soberania ou não, ou se perdemos parte da soberania ou não. Há, inclusive, a possibilidade de guerra civil dentro da Europa.
o que são cenários claramente dantescos e são cenários que ainda estão longínquos, mas são cenários possíveis. E estou aqui apenas a dar um extremo do que é que pode acontecer caso a Grécia saia do euro. Falhou este projeto europeu ou pode vir a falhar? A ideia de uma Europa conjunta, como se fosse uma só, a própria zona euro com uma partilha de moeda, falhou de alguma forma? Claramente houve alguma coisa que falhou. Eu acho que no cômputo geral ainda não é tarde para recuperar. Agora, houve uma série de contingências, não é contingências, de limitações do plano original que se veio a provar que não foram suficientes e que foram mal pensadas no início. Agora estamos na altura, e infelizmente estamos na mão dos políticos ou dessa elite para dinamizar e para revitalizar o projeto europeu. Paulo, a mesma questão. Eu acho que um dos principais problemas que está em cima da mesa é as dívidas anteriores à entrada do euro. Ou seja, é um bocado difícil convencer o contribuinte alemão ou o contribuinte holandês ou finlandês a pagar dívidas que foram feitas antes da zona euro. Poderá haver algum tipo de solidariedade para as dívidas feitas já no tempo do euro, mas as anteriores será muito complicado. E enquanto esse problema de base não for resolvido, eu penso que irá haver sempre conflitos entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. As eurobonds poderiam ser uma solução nesta altura. Se olharmos, por exemplo, para o juro que uma Alemanha, que é a referência, paga e compararmos, por exemplo, agora com Espanha ou até com Itália, acaba por haver uma grande desigualdade. Eu penso que poderia funcionar a curto prazo, mas a médio e longo prazo não funcionaria, porque entraríamos numa situação em que, como um todo, o contribuinte alemão, o contribuinte do Norte da Europa iria pagar mais e essas eurobonds eu acho que seriam em parte contaminadas pela despesa da Europa do Sul. Pedro, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Quer dizer, esse efeito no curto prazo é óbvio, mas para a sustentabilidade do projeto euro, que estamos aqui a falar, acho que se é eurobonds ou se é qualquer outro nome ou mecanismo que se queira inventar, mas que na prática vai precisamente representar isso. Vai representar uma transferência de dinheiro entre os países superavitários, que hoje é na Europa do Norte, para os países deficitários, que é a Europa do Sul. Não querendo dizer que daqui a 5 é pouco tempo, daqui a 15, 20 anos, a situação não se possa inverter. E vimos casos desses recentemente. Por isso, acho que, sem dúvida, se é eurobonds ou se é outra coisa, não sei, mas que vai haver uma integração fiscal, ou deverá haver uma integração fiscal, para a sustentabilidade do euro, do mecanismo do euro, eu acredito que sim. Uma última questão que nada tem a ver com esta crise, pelo contrário, vamos atravessar o Atlântico até Wall Street, hoje é a maior estreia, maior IPO de uma tecnológica em Wall Street. Pedro, gostava de saber que perspectivas, que expectativa é que tem para o desempenho do Facebook em Bolsa? Eu espero bem que seja muito bom. Não tenho ações, não comprei, nem tenho qualquer interesse associado a isso. Acho que já foi muito bom para os investidores iniciais, nomeadamente os novos não, mas os bilionários de 3 ou 4, nomeadamente a Goldman Sachs, que vendeu parte da posição que tinha. O potencial de um Facebook é gigantesco. Tem 900 milhões de utilizadores, ou seja, uma base de dados que cobre todas as fases etárias e que tem um potencial de mining, ou seja, de extrair valor dessa base de dados absolutamente brutal. Agora, não sei. Paulo, poderá ser um flop como receiam alguns analistas devido às fontes de receita da empresa? Eu acho que no curtíssimo prazo vai ser um sucesso pela procura que irá existir no retalho, nomeadamente norte-americano. No médio e longo prazo, eu penso que terá de arranjar algumas novas fontes de receitas ou reinventar os seus negócios como fez o Google, senão provavelmente irá haver uma correção. A capitalização já é muito, muito exigente em termos de múltiplos. Paulo Gonçalves, Pedro Costa Félix, muito obrigado por esta vossa análise.